oração. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vou aproveitar que os irmãos já estão de pé. Gostaria de ler um versículo com os irmãos nessa noite que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o versículo 8 e o 9. Deus seja louvado. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Aleluia, Jesus. Porque Ele que nos sustenta, Ele que nos capacita e Ele que nos escolhe muitas vezes quando nem nós mesmos nos escolheríamos. Oh, aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É verdade. Os irmãos podem tomar assento nessa noite? Eu vou estar louvando o Senhor Glória a Deus. antes de entrar na mensagem. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Glória a Deus e glória. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar começar sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a hora aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem amo, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os seus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor esperar ferido me perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Que o dia da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir em nome de Jesus. Deus de glória. Oh, Jesus, o Senhor é santo e poderoso, fiel Deus. Aleluia. Mas nem tudo são flores, e existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem amo, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os seus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido
que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na tua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Porque o dia da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Porque eu vou agir. Sim, Ele vai agir. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, né, irmãos? Esse versículo que eu li com os irmãos essa noite é algo que tem queimado dentro do meu coração por alguns dias. Eu lembro que eu falei com meu esposo, o pastor Adriano, e eu me lembrava do versículo, mas não lembrava onde estava, né? Eu admiro esses irmãos que conseguem decorar onde está o versículo. Eu conheço muitos, mas saber exatamente onde está é um pouco difícil. E eu me lembrei desse versículo por algumas coisas que têm acontecido, que temos vivido, que temos visto. E começamos a pensar em como era a vida daqueles que foram antes de nós, né? Porque muitas vezes imaginamos que o Evangelho é um mar de rosas. Sim, mas entre a rosa sempre há espinhos. E às vezes nós somos prontos para o dia mau. E a Bíblia nos fala sobre o dia mau, né? Deixa para cada mal o seu dia. A Bíblia também diz que não se põe o sol sobre a tua ira, porque o Senhor sabia que nós iríamos nos irar. E todos os versículos, irmãos, que tem na palavra de Deus, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. E às vezes nós queremos atentar apenas àqueles que estão marcados nas Bíblias de promessa. Aqueles que muitas vezes estão escritos de vermelho na minha, na tua Bíblia, e às vezes são as palavras de Cristo, que falava sobre salvação, que falava sobre cura. Mas quando o Senhor nos deixou todos esses capítulos e todas essas palavras, era porque Ele sabia que nós precisaríamos usar a cada uma delas. Por isso temos que conhecer a cada uma delas, né? Porque o apóstolo Paulo dizia ali para algumas igrejas que eles pereciam por falta de conhecimento. Tem um versículo na Bíblia que diz que você não recebe porque você não sabe pedir. E a questão do saber pedir, irmãos, não é diferente com as coisas terrenas, né? Se você precisa de algo da prefeitura, você tem que saber fazer uma carta pedindo. Se você precisa de um encaminhamento do médico, você tem que saber usar as palavras certas e explicar aquilo que você precisa para que você receba. E não é diferente diante do Senhor. Temos que saber usar as palavras certas para recebermos aquilo que necessitamos. Aleluia, Deus, é verdade, Jesus. E quando eu li esse versículo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esses dois versículos resumem o que vamos passar
e como devemos agir diante daquilo que vamos passar. Porque vamos passar. Seremos atribulados, mas não devemos nos permitir estar angustiados. Ficaremos perplexos muitas vezes diante daquilo que vai se levantar contra as nossas vidas. Mas nós não devemos ficar desanimados. Seremos perseguidos todos os dias, mas nunca desamparados, porque o Senhor não nos abandona sozinho no meio da luta. E muitas vezes, irmãos, ficaremos abatidos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas não destruídos. Verdade. E às vezes quando passamos Deus de glória. por Aleluia, Deus. É bem assim mesmo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. às vezes quando passamos por certas situações e às vezes recorremos a amigos, Deus de glória. às vezes recorremos à família e às vezes a palavra que a gente ouve não é aquela que a gente gostaria de ouvir. Deus de glória. E às vezes recorremos à palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a palavra que a gente lê não é aquela que nós gostaríamos de ler. É verdade. Quando eu estava conversando com Deus, porque Ele é o meu amigo e eu converso com Ele. E o Senhor me trouxe esse versículo à minha mente. Porque há muito tempo atrás eu aprendi que o Senhor não vai te lembrar de nada que você não deu. Então não se iluda em não ler a palavra de Deus, em não estudar as Escrituras e achar que um dia você vai estar passando por uma luta e vai aparecer um anjo e vai dizer para você que o versículo está lá naquela página, está lá naquele capítulo, foi escrito por aquele homem de Deus. O Senhor vai te lembrar daquilo que você sabe, daquilo que você leu, então leia. E eu estava conversando com o Senhor e quando Ele me disse esse versículo, não era esse versículo que eu gostaria que Ele tivesse me dito. Tem tantos versículos de vitória, né? Poxa, por que eu não lembrei daquele versículo que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus. Aleluia. E eu sararei a sua terra. Talvez era esse que eu queria ouvir. Aleluia. Mas não era esse que eu precisava ouvir. É, Deus. O que eu precisava ouvir, irmãos, era esse aqui, ó. Que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Porque há situações que nos abatem. E não somos piores. Oh, Deus de glória. Não somos menos filhos de Deus por nos entristecer, irmãos. Nem temos menos fé. Nos entristecemos. Jesus se entristeceu. Existia um homem aqui na terra que tinha mais intimidade com Deus do que Jesus. Que tinha mais fé do que Jesus não tinha. Mas a Bíblia diz que quando chegou perto daquele dia, que ele sabia que ele seria crucificado, que ele sabia todas as chicotadas que ele iria levar, que ele sabia por tudo que ele ia passar. A palavra de Deus nos diz que ele sobe ao monte e que ele chora lágrimas de sangue. Era pouca aquela dor? É, Deus. Mas não é porque ele não tinha fé. Oh, Deus de glória. Não é porque ele não acreditava. Mas é porque a gente se abate. É porque a gente se entristece.
E muitas vezes o nosso erro é colocar uma armadura de papel e achar que ela é de ferro. Como um palhaço, que às vezes vai ali no circo fazer um monte de palhaçada e ele pinta um sorriso nos seus lábios. E muitas vezes o coração dele não está alegre. É verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes nos comportamos assim, irmãos. E quando eu estava lendo essa palavra e meditando e falando com o Senhor a respeito de tudo isso, eu me lembrei de alguém muito conhecido de mim, de você. Eu me lembrei do nosso irmão Jó. A palavra de Deus vai nos dizer que Jó, ele era reto, ele era temente a Deus. E o Senhor se orgulhava de Jó, né? Porque quando Satanás chega até a Deus, não é Satanás que fala de Jó para Deus, é Deus que fala de Jó para ele. É, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Satanás fala que o Senhor fala de onde vens? Eu venho de rodear a terra. E o Senhor fala para ele: observaste ao meu servo Jó, homem reto, justo, de bom coração. E a palavra de Deus vai nos dizer que Satanás, então, também, né? Pois ele tem tudo. Quem é que não vai te adorar? Quem é que não vai ser alegre com tudo? Porque muitos de nós, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Deus de glória. Ali está a nossa alegria. Às vezes a nossa alegria está naquilo que a gente tem. Está nos livramentos que a gente recebe. Está no mover de Deus nas nossas vidas. E às vezes o nosso coração e a nossa alegria não está no Senhor. É verdade, meu Deus. Porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus, havia uma grande multidão que seguia Jesus. Mas eles não seguiam a Jesus porque eles queriam ser discípulos ou porque eles queriam ser parecidos com Jesus. Ali havia uma grande fila e todos aguardavam qual seria a vez deles obterem o milagre. Aleluia. Porque todo mundo precisa de alguma coisa. Não tem ninguém que diga: eu tenho tudo. A gente sempre precisa de alguma coisa. E muitas vezes nós achegamos a Deus por conta das nossas necessidades. E eu acredito que alguns dos discípulos se achegaram ao Senhor por esse motivo. Talvez havia neles uma necessidade. Mas eles se permitiram conhecer a Jesus. É, Deus. E a necessidade ficou em segundo plano. Glórias a Deus. E o estar com o mestre ficou em primeiro lugar. Porque ser discípulo de Jesus, irmãos, não era algo fácil. Não era como nós estamos aqui hoje. Dentro de uma igreja, sentado no banco, por 1 hora, 1 hora e meia. Depois vamos para a nossa casa, estar com a nossa família, estar com o nosso alimento. Não. Era abandonar tudo. Era não ter onde dormir. Era não ter hora para parar. Porque quando você examina a palavra de Deus, era madrugada fora. O dia começava, mas não tinha hora para acabar. Verdade, Jesus. Aleluia. Era faltar alimento. Porque quando você pensa naquela passagem dos 5 pães e os 3 peixes, havia faltado alimento ali, irmãos. E um certo fariseu disse que queria seguir a Jesus. E o Senhor olha para ele e fala assim: o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Então essa era a vida dos discípulos. Era não ter aonde dormir, não ter muitas vezes o que comer, não saber quando iria tomar um banho. Deus de glória. E estar sempre a postos para cuidar e vivenciar o milagre de outras pessoas. Aleluia, Jesus. É verdade, meu Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você examina,
você não vê o Senhor Jesus curar a nenhum deles. Você não vê nenhum deles vivendo um milagre. Tem na passagem da Bíblia a cura da sogra de Pedro. Eles estavam ali para servir. Verdade, Jesus. Mas aquela multidão não, né, irmãos? Aquela multidão estava ali para ser servida. Aleluia. E quando nós pensamos na palavra de Deus sobre a vida do nosso irmão Jó, quando Jó estava por volta dos seus 70 anos, ele já tinha tudo. Ele era um homem rico, ele tinha filhos e filhas. E quando o Senhor permite que o inimigo ali toque na vida de Jó, foi de repente. E muitas vezes é de repente na minha e na tua vida. Às vezes deitamos e tudo está bem. Deus te glória, obrigado. E no instante em que a gente acorda, tudo muda. Aleluia. Até começarem a chegar as tristes notícias para o nosso amigo Jó, a vida dele estava uma bênção. Ele era rico, ele era conhecido, ele tinha filhos e filhas. Os filhos deles eram unidos, porque a palavra diz que eles estavam em festa. E de repente chegou uma má notícia e outra má notícia. E a palavra de Deus nos diz que Jó, ali no capítulo 3, no versículo 25, que eu vou ler para os irmãos, ele diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, apesar de Jó ter todas essas coisas, ele não tinha paz. Talvez ele confiasse na força das suas mãos. Porque a palavra de Deus nos diz que quando os filhos de Jó iam festejar, ele ia sacrificar pelos seus filhos. Talvez na mente de Jó estava nas mãos dele o poder de livrar os seus filhos. Talvez na mente de Jó estava nas mãos dele o poder de fazer a diferença, o poder de manter tudo aquilo que ele tinha. Muitas vezes nós achamos que está nas nossas mãos esse poder de nos livrar, de nos guardar, de guardar os nossos filhos de uma enfermidade, de guardar a nossa casa do ladrão, de nos guardar das diversidades da vida. Muitas vezes nós pensamos que se nós orarmos mais, essas coisas não irão acontecer. Se nós crermos mais, essas coisas não irão acontecer. Mas tudo está no controle das mãos de Deus. E todas as vezes que nós começarmos a confiar na força das nossas mãos, vão acontecer situações para que nós nos lembremos de que a nossa força está no Senhor. Aleluia. De que o nosso descanso está no Senhor. Que é nele que há todo o poder. E que ele abate a quem ele quer. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por luta e por tribulação, nós reproduzimos aquilo que a gente ouve. E às vezes nem é aquilo que a gente acredita. Porque quando os amigos de Jó começam a acusar, até ele começa a acreditar que ele realmente havia feito algo errado. Ele começou a reproduzir aquilo que os seus amigos disseram a seu respeito. E quando você examina a palavra de Deus, e nós vamos lá para a história de Lázaro, em que Marta e Maria tinham um irmão doente e que elas sabiam que elas eram amigas de Jesus. A palavra de Deus nos diz que todas as vezes que o Senhor
estava na cidade aonde eles moravam, o Senhor Jesus visitava a Lázaro, Marta e Maria. Elas conheciam a Jesus. Glória a Deus. Eles eram amigos de Jesus. E estava tudo bem. E estava tudo maravilhoso. Mas um dia, a enfermidade bateu à porta. E elas tanto acreditavam que elas eram importantes para o Senhor, que quando a enfermidade bateu à porta, elas mandaram que fossem chamar a Jesus. Porque elas sabiam que ele se importava com elas. Que ele se importava com Lázaro. Só que Jesus demorou um pouco a chegar, talvez aos meus olhos, aos seus olhos, aos olhos de Marta e de Maria. E Lázaro morreu. E então, ao invés de elas serem alimentadas pela amizade de Jesus, pela fé, pelo conhecimento que elas tinham de Jesus, elas começaram a ser alimentadas pelas palavras das pessoas que estavam vendo a situação que elas estavam passando. E então, começaram a sufocar a fé que havia dentro do coração delas. Porque começaram a dizer, Jesus não veio, Lázaro está piorando, eu acho que ele vai morrer e Jesus não vai chegar. Aí outros diziam, eu acho que ele não se importa tanto assim com você. Eu acho que para ele tanto faz, ele nem veio. E cadê o seu Jesus? E cadê o socorro do seu Jesus? E cadê o teu amigo? E quando Jesus chega, e uma delas olha para o Senhor e diz assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acredito, irmãos, que aquelas palavras foram tão somente reproduzidas porque ouviram durante aqueles 4 dias o que as outras pessoas tinham a dizer. É verdade, Jesus. A visão das outras pessoas sobre a situação que elas estavam passando. Ei, você está abandonando aí para que orar? Para de orar. Verdade, Jesus. Não está adiantando nada. E muitas vezes o Senhor diz assim, eu estou ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, é bem assim mesmo, Jesus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Daniel, ele orou por muitos dias. Porque ele teve uma visão, e aquela visão perturbou o coração de Daniel. Porque não foi uma visão boa. E a palavra de Deus nos diz que ele orou por muitos dias. E depois de muitos dias, um anjo aparece a Daniel. E ele diz assim, desde o primeiro dia em que colocaste seu coração para orar, o Senhor ouviu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele me mandou responder. Mas as potestades malignas me impediram. Deus, aleluia. Talvez se Daniel tivesse dado ouvido a vozes outroras, depois de tantos dias orando, nenhuma palavra, nem o resultado. Eu vou parar de orar. Eu vou desistir. Talvez o povo de Israel nunca tivesse alcançado a vitória. Espírito Santo de Deus. Porque, como lemos aqui nessa noite, irmãos, abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E muitas vezes as vozes que nós ouvimos é a nossa própria voz, que quer nos fazer deixar de crer, deixar de confiar. Porque o próprio apóstolo Paulo lhe disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E dentro de cada um de nós, assim como fora de nós, há uma luta muito grande.
Porque Jesus disse assim: se creres e não duvidares no teu coração, direis a este monte, vai daqui para lá, e assim será feito. Se creres e não duvidares. Porque muitas vezes a princípio a gente até crê, mas passam-se os dias e a dúvida bate à nossa porta. E somos carne. Oh, Deus te E glória. muitas vezes duvidamos. Mas até quando vamos duvidar? Porque quando nós olhamos para a vida de Jó, houve sim um tempo em que ele duvidou. Houve um tempo, irmãos, em que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não era pouca dor desse homem. Morreram todos os seus filhos. Morreram todos os seus servos. A Bíblia diz que só ficou um vivo para vir contar uma notícia. Roubaram os seus rebanhos. Se acabou tudo. E ele temia que isso acontecesse. A Bíblia diz, ele disse, né? E está escrito na palavra de Deus: o que eu temia me aconteceu. E quando a gente chega lá no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E que agora ele conhecia o Senhor de ver. Porque ele começou a contemplar os milagres de Deus. A providência de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Jó estava passando por aquele momento difícil e os seus amigos foram até ele, não foram palavras de consolo, né? Foram palavras de repreensão. Porque quando passamos, irmãos, por algumas situações, as pessoas às vezes querem nos culpar. Querem encontrar em nós algum erro, algum pecado, alguma má decisão. Mas se confiamos que tudo está nas mãos do Senhor, todas as decisões, que nada acontece sem a permissão dele, e ainda assim achamos os culpados, justificamos certas coisas que acontecem. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a justificar o que estava acontecendo com Jó e questioná-lo e abatê-lo. E a Bíblia diz que o próprio Jó começa a questionar a Deus. E quem de nós nunca questionou ao Senhor? Quem de nós, irmãos, diante das verdades, diante das situações que nós passamos, quem de nós nunca questionamos ao Senhor? Glória, aleluia, o Espírito Santo de Deus. E talvez passemos pelo tempo de questionar, passemos pelo tempo de entristecer, passemos pelo tempo de chorar, de nos calar, mas vai chegar o tempo em que, assim como Jó, nós vamos nos lembrar que o nosso Redentor vive. Glória a Deus, aleluia. E que por mim e por tua causa, ele se levantará. E que quando ele se levantar, não há quem possa Oh, abater. Deus fiel, eu creio, Senhor. E não há quem possa nos abater. Porque a palavra de Deus nos diz que mesmo depois daquele questionamento das irmãs de Lázaro, a pedra foi retirada e ele ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que mesmo depois dos questionamentos de Jó, do sofrimento, a partir do momento que ele reconheceu que todo o poder vinha de Deus, o mal e o bem, tudo é ele que permite. Glória a Deus, a graça a Deus tem poder, meu Pai. E que ele
reconheceu que não existia só o umbigo dele na terra. A Bíblia nos diz que o cativeiro de Jó mudou quando ele orou pelos seus amigos. E muitas vezes, quando nós estamos mais na prova, mais na luta, aí é que o telefonezinho toca para ajudar, para orar, para socorrer. E às vezes, quando nós estamos socorrendo alguém, o Senhor tem nos socorrido. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor deu tudo em dobro a Jó. Quando tudo isso aconteceu, Jó tinha por volta de 70 anos. Ele viveu mais 140. Glória a Deus. O Senhor deu em dobro os filhos, as filhas eram mais belas. Deus de glória. É verdade. Os bois, os carneiros, tudo em dobro. Aleluia. E o melhor de tudo, irmãos, ele descansou. Porque antes de Jó passar por tudo isso, ele era rico, ele tinha filhos e filhas, ele tinha bens, mas ele não tinha descanso. Porque ele não conhecia o Senhor. Glória ao Senhor. Ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. E da mesma forma, Marta e Maria, eu acredito que a vida delas nunca mais foi a mesma. É Deus, aleluia. Porque se antes da morte de Lázaro, elas achavam que Jesus era amigo delas, depois da ressurreição, elas tiveram certeza. É verdade, Jesus. Então, muitas vezes, o processo que nós temos passado é para nos levar a um degrau mais alto de confiança no Senhor. Porque o que fez Pedro afundar, irmãos, quando ele caminhava sobre as águas, não foi a falta de Jesus. Foi a falta de confiança em Jesus. Porque Jesus estava ali o tempo todo, Aleluia. vindo ao encontro de Pedro. Mas quando Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para a circunstância, talvez ele comece a achar que era impossível um homem andar sobre as águas. Mas aí quando ele começa a afundar e ele sente uma mão forte, o erguendo para cima, então ele entende que não só é possível um homem andar sobre as águas, mas é possível ele se firmar sobre as águas e erguer aquele que está afundado. Aleluia, Deus, é verdade. Esse é o nosso Jesus. Oh, Deus, é verdade. Então, mesmo que você não esteja compreendendo, como muitas vezes eu não compreendo, o que você está passando, lembra dessa passagem. Aleluia, Jesus. Angustiado, mas não destruído. Verdade, meu Deus. E lembra do nosso amigo Jó, que perdeu tudo. Mas eu acredito, irmãos, que mesmo que o Senhor não tivesse restituído tudo para ele de volta, só dele conhecer o Senhor, deixar de conhecer o Senhor, que ele ouviu alguém falar, porque às vezes conhecemos o Senhor de ouvir os milagres que alguém viveu, as experiências que alguém viveu, e às vezes precisamos passar por algumas situações para vê-lo face a face. Aleluia. E ninguém viu o Senhor face a face num tempo de bonança, né? Sempre foi no tempo de tribulação. Glória a Deus. Sempre foi quando ele era a única alternativa. Verdade, Jesus. Que você nunca desfaleça da tua fé. Que você confie no Senhor. Que embora você esteja angustiado, não se deixe destruir. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha ficar, irmão, com esta palavra. Embora nós passamos por muitas lutas, irmão. Glórias a Deus, mas o Senhor, Ele nunca irá nos abandonar. É verdade, Jesus, eu creio. O que nós não podemos de jeito nenhum é sair do barco. Você está no barco, continua remando, continua lutando, para que um dia nós possamos chegar até a areia, nas terras firmes. Aleluia. Porque quando Pedro, como a missionária Renata falou,
Pedro, ele quis ao encontro de Jesus. O Senhor disse, então venha. E até no momento ele caminhou pelas águas. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, irmãos, aí ele começou a perecer. Deus. Assim é o homem na presença de Deus, assim é a mulher na presença de Deus. Enquanto ele está na presença de Deus, embora ele olha, poxa, mas eu estou na presença de Deus, estou passando por isso, estou passando. Mas tira o foco dele para você ver se não vai dobrar o dobro. Então servir a Deus não é um mar de rosa. É com provação, é com tristeza, angústia. Mas passamos por tudo isso, irmão. Feliz é aqueles que estão na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus está voltando. E Ele vai levar uma igreja imaculada, limpa, lavada no sangue dele. Glória a Deus. E para que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Que você possa ficar com esta palavra que foi ministrada nesta noite. Glórias a Deus. Que você possa saber, aleluia, o quanto Deus Ele nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Porque não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Aleluia, Ele Deus. nos É verdade. escolheu a dedo ainda. Graças a E Deus. tem escolhido. Aleluia. Então fica firme com Jesus, para que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Irmão, antes de nós estar se despedindo, eu quero estar fazendo uma oração. Aleluia, eu quero que você fique de pé, mas depois você senta novamente, que eu vou pedir para encerrar ali a transmissão. Nós vamos estar fazendo uma oração, vamos estar aí pedindo a Deus, aleluia, para Deus assim abençoar. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, Ele quer que nós se afirmamos mais na sua presença, porque o inimigo ele está fazendo tudo para nós desistir. Mas não desiste, porque a vitória é garantida. Amém? Vamos orar. Eterno Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa poderosamente, Senhor Deus da graça, Deus de poder, Pai. Que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos, Senhor Deus, que tem nos acompanhado pela nossa transmissão ao vivo, direto do nosso templo, Senhor Deus. Também eu quero apresentar, Senhor Deus, o nosso pastor Luciano, meu Pai, que está representando a nossa igreja lá em Moçambique, Senhor. E todos os líderes, meu Pai, que estão ao cuidado daquelas congregações que estão ao redor, meu Pai, daquela cidade, meu Pai, daquele país, Senhor. Derrama das tuas bênçãos, derrama das tuas vitórias, Senhor, sobre a vida daquele povo, ao qual o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, Senhor. Derrama das bênçãos, derrama das vitórias, abençoa cada lar, cada família, meu Pai. E neste momento, meu Pai, ficou conosco até agora, Senhor. Derrama das bênçãos e das vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todos os seus assentos, missionário, por gentileza. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, irmão. Eu quero